Olá pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, tem uma breve palavra para compartilhar com os irmãos que se encontra no livro de Gálatas, de capítulo 2, de versículo 7 e versículo 8. Amém? Vamos iniciar por aqui essa palavra. Irmãos, quero falar hoje um pouco sobre um tempo de convicção. É um tempo de convicção para a minha e para a sua vida, em quem nós somos em Cristo Jesus. Enquanto orávamos durante essa madrugada, eu e a minha esposa, Deus colocou esse tema no meu coração. Vamos fazer alguns vídeos aqui, vamos falar um pouco sobre um tempo de convicção. E Paulo, ele teve essa convicção. Foi o que fez o ministério de Paulo, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O ministério de Paulo ser reconhecido e também grande da forma que nós sabemos que é o ministério de Paulo, porque ele teve convicção. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito. Gálatas 2, de versículo 7 e versículo 8. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse também operou em mim com eficácia para com os gentios. Amém? Glória a Deus. Irmãos, depois de 14 anos, no versículo 1 e 2 fala isso, subiu Paulo ali, por uma revelação, e lhe expôs, ele subiu para Jerusalém, e lhe expôs o evangelho da incircuncisão, depois de 14 anos. Olha o versículo 2 que está escrito. E subi por uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Amém? Irmãos, esse versículo mostra a sabedoria que Paulo tinha, mostra a sabedoria, os olhos espirituais abertos, ouvidos sensíveis à voz do Senhor, porque ele fala que ele pregou principalmente para os que tinham uma reputação, para que ele não corresse em vão. Então ele sabia que ele ia para aquele lugar, tinha pessoas que não iam dar crédito, tinha pessoas que não iam querer ouvir e tinha pessoas que não iam aceitar. Mas ele pregava para os que tinham reputação, para que aquelas pessoas aceitassem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e ele não corresse em vão, não tivesse perdido tempo para ir até aquele lugar. Mas como eu falei que quero falar sobre convicção, uma convicção que é necessária para a minha e para a sua vida, Paulo chega neste momento pregando esse evangelho da circuncisão para mim e para a tua vida, para que nós entendemos melhor o que é circuncisão. Era uma prática que os judeus faziam, ali no tempo da lei, no tempo de Moisés, que todo aquele que tivesse Deus, como seu Senhor, era necessário que circuncidasse. Então era uma aliança que eles faziam. Inclusive os estrangeiros, que no Novo Testamento é chamado de gentil, os estrangeiros que não eram judeus, para ele confessar, para ele expressar a sua fé em Deus, era necessário que ele se circuncidasse. Então era esse evangelho que Pedro ele vinha pregando. E agora Deus confia na mão do apóstolo Paulo o evangelho da incircuncisão. A incircuncisão, irmãos, é para a glória do Senhor Jesus Cristo e para a graça derramada na minha e na sua vida. Porque hoje nós não poderíamos estar tendo esse livre acesso de falar de Cristo Jesus, temos esse livre acesso de afirmar que Cristo é na minha e na sua vida, porque nós não somos judeus. E Paulo vem pregando esse evangelho, falando que através do sacrifício de Cristo, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós somos incluídos nesse contexto dos gentios, porque nós não somos judeus. E agora, irmãos, algo me chama a atenção nesse versículo 7. E antes, pelo contrário,
viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Irmãos, Paulo, nós sabemos que Paulo era gentil, né? Que Paulo era um perseguidor do povo de Cristo. Paulo, ele tem aquele encontro com o Senhor após o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele ter ressuscitado. Pedro, ele caminhou com Cristo. Amém? Glória a Deus. Caminhou com Cristo como carne, como homem. Foi discipulado por Cristo como carne, como homem. E Paulo, ele tem esse encontro com Cristo, creio eu, com o corpo já glorificado. Então Paulo, ele teve que ter convicção. Paulo, ele teve que ter convicção do seu chamado, convicção do encontro que ele teve com Cristo, para ele pregar com autoridade, para ele falar com autoridade com os gentios, que a graça que o alcançou a vida de Paulo também poderia alcançar todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, irmãos, como eu disse, que a importância da convicção. Versículo 8, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Paulo afirma com toda certeza, com toda convicção, que o mesmo Senhor Jesus que operou em Pedro para o evangelho da circuncisão, esse também operou a ele com eficácia para os gentios. Então, irmãos, para mim e para a sua vida, nós temos que ter convicção que o Senhor Jesus é na minha e na sua vida. Nós temos que ter convicção que o Senhor Jesus nos deu uma ordem para que nós ide e pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que ter convicção que o Senhor Jesus falou que grande é a seara, poucos são ceifeiros. Enquanto eu falo aqui, eu peço ao Senhor que envia mais ceifeiros. Eu não quero ser uma pessoa orgulhosa e querer que a atenção fica toda voltada para mim, mas não, eu quero que o Senhor Deus levanta mais pessoas para estar aqui falando do Evangelho de Cristo, para estar falando do amor de Jesus, porque nós sabemos que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, amém? Algo me veio à memória, irmãos, que Paulo plantou e Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Então, neste momento, se chegou alguma convicção no seu coração, do seu chamado, seja qual for, de você evangelizar, uma coisa eu tenho certeza, Deus chamou todos nós para pregar o evangelho, para falar do amor de Cristo. Então, aquilo que Deus já confiou no seu coração, seja através do louvor, seja através de uma ministração, seja através da palavra, busca, se capacita para isso, em nome do Senhor Jesus, porque essa semente que você está plantando, é Deus que vai dar o crescimento. Vai dar o crescimento para uma semente que você plantou sobre o evangelho de Cristo, na sua família, no seu parentesco, seja na escola, seja no trabalho, seja até no seu momento de lazer. Uma semente plantada, Deus pode fazer essa semente crescer, porque é Ele quem faz. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Então você lançou aquela semente. Se o Espírito de Deus acha naquele coração, um coração aquebrantado, o Espírito de Deus vai fazer a transformação naquela vida. E a graça que nos alcançou, né, que alcançou Pedro, Paulo, alcançou Pedro, alcançou a nossa vida, eu creio também que vai alcançar essa pessoa que você está plantando essa semente. Então, irmãos, tenha convicção de quem você é em Cristo Jesus, fala do amor de Cristo Jesus para todas as pessoas, com convicção do que Ele fez por você, que eu tenho certeza que pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus, essas pessoas que vocês estão pregando, quando for a vontade de Deus, né, quando ela abrir o seu coração, essa pessoa vai ser transformada em nome do Senhor Jesus. Receba essa palavra e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.